Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Para nos harmonizarmos, principalmente a mim, a gente vai fazer uma pequena prece. Senhor Jesus, Divino e Amado Mestre, aqui estamos nesta casa de oração e trabalho para mais uma tarefa, Senhor. Te pedimos aqui, rogando a Tua proteção, o Teu auxílio da equipe espiritual desta casa, para que possamos dar conta do nosso trabalho. E que os nossos amigos e irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, também possam ser auxiliados pela Tua luz. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Bem, hoje nós vamos conversar sobre a esperança, né? Como ter esperança em tempos de transição. Como podemos desenvolver esse sentimento se nós vemos tanta amargura, tanto sofrimento, o índice de suicídio lá em cima, mas tudo isso faz parte do processo de transição planetária. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec vai colocar que quando estivesse próximo da regeneração, muitas coisas iam acontecer. Porque, logicamente, é uma peneira que vai ter que acontecer no planeta. E que o número de suicídios, ele iria triplicar, principalmente em crianças. Então, a gente está vendo que o nosso querido mestre, Senhor Kardec, falou, que os espíritos também falam, lá na Gênese, em os tempos estão chegados, nós estamos passando por esse processo. A gente está passando por uma transição e é por isso que a gente, às vezes, não compreende. Só que a gente, como somos reencarnacionistas, a gente tem que compreender que Papai do Céu, ele vai dar oportunidade aos espíritos estarem aqui. Logicamente que nós sabemos, pelo que a gente estuda da doutrina, que um planeta de regeneração, ele não vai caber uma coisinha chamada expiação. Nós vamos ter provas, expiações, não. Então, a Terra, quando ela estiver no processo regenerativo, os espíritos que estiverem em expiação vão ser convidados a ir para outro planeta, na mesma situação que a Terra o era, que é normal. Lembra, planeta de regeneração é um planeta, uma situação transitória, porque é a transição de prova e expiações para os mundos felizes. Lógico que não vai ser uma piscada de olhos, porque a gente sabe que o mal ele vai se afastar um pouco, porque não vai poder estar presente, mas o bem ele tem que ser mais... Como é que o bem tem que ser? O que é que a espiritualidade diz? Por que é que o mal vence? Porque nós somos omissos. Nós nos omitimos. E quando nós nos omitimos, o mal vence. Então, o bem, ele tem que estar mais presente. E quando a gente fala o bem, não é só a caridade material que a gente está falando, que hoje em dia a Terra, graças a Deus, os cristãos e até os ateus, porque eu vejo posicionamento de ateus que eu fico muito feliz, porque aí ele me passa a ideia de que ele já vivenciou o cristianismo ou alguma religião, apenas onde ele deve estar reencarnado, o Deus que apresenta para ele não é muito agradável. Determinadas religiões, seitas, realmente, se eu não tivesse alicerce, se eu não tivesse conhecido o Espiritismo, eu teria uma pessoa dita como ateia, porque eu não iria me adequar a as pessoas venderem Deus, Jesus, por qualquer coisa. Então, talvez as pessoas sejam ateias por conta disso. Pois não? Poderia explicar a diferença? Você falou do planeta de prova
Expiação é sofrimento. Veja só, a gente pratica o mal e a gente vem numa expiação para resgatar aquele mal. Quando a gente resgata, passa pela expiação, a gente vai ter que vir na prova. Então, geralmente, a gente vai ter que vir junto daquelas criaturas para que ali sejamos testados. A diferença é essa, que a expiação é sempre sofrimento. Como é que a gente conhece uma pessoa que está em prova ou expiação? Geralmente, quem está em expiação reclama muito, não aceita, não é resignado, não tem esperança. Quem está em prova é mais resignado, trabalha mais a esperança e acredita que vai mudar. Quem está em expiação é muito complicado porque a gente não aceita. Não aceita o marido, não aceita os filhos, porque todo mundo quer ter o filho do vizinho, achando que o filho do vizinho é bom porque tu não mora lá. Porque se tu morasse lá, tu ia dizer, os meus são anjos. Porque sempre o que é do outro, a grama do outro é mais verde, né? A casa do outro é mais bonita, porque nós nunca valorizamos o que nós temos. E a gente deve agradecer a Deus tudo o que nós temos. No livro Céu e Inferno, tem uma passagem que esse livro eu convido a todos nós para nós estudarmos, debruçarmos. Tem lá, Kardec na primeira parte ele vai falar, né, teoricamente, e na segunda parte ele vai passar para nós as vivências, as evocações. Uma das evocações que me chamou muita atenção foi do menino Marcel. Um menino a idade dele é um pouco assim, ninguém dúvida, porque ele tem entre 10 e 12 anos, porque ele foi abandonado no hospital. Ele era totalmente uma criança que ele não podia sair da cama, totalmente... mas ele era inteligente, lúcido, mas ele era, vamos dizer assim, tetraplégico, né? Naquela época dizia que era aleijado, ficava lá na cama, tinha dores terríveis. E essa criança chamava atenção porque ele tomava os remédios. Então, quando o remédio estava passando, ele chamava o enfermeiro e dizia assim, me dê o remédio para que eu não atrapalhe os outros doentes. Então, Marcel chamava a atenção de quem ia visitar, de todo aquele corpo de médicos e enfermeiros. Quando ele desencarnou, Kardec evoca, porque queria saber o que é que aquela criança, aquele espírito desencarnou criança, ele teria feito para vir numa expiação tão dolorosa. Gente, não é só a questão da doença, é a questão principal do afeto, do amor de mãe, que ele não teve de ninguém. Ele não teve amor de mãe, de parentes. Quem dava amor eram as enfermeiras, as pessoas do hospital. Então, quando ele deu comunicação, Kardec vai e pergunta para ele. O que ele fez para sofrer tanto? Eu vou contar com as minhas palavras, lá está diferente, né? E aí... ele vai dizer assim, Kardec disse, você deve ter feito muito mal. Ele vai dizer, realmente, eu já fiz muito mal na minha vida, muito mal. Eu fui uma pessoa terrível. Mas eu já expiei todo o meu erro em outras reencarnações, em situações piores do que essa. E aí se assustaram. Mas e por que você veio assim? Para acelerar o meu processo de evolução. Então, nunca pense que quando a gente vê uma criatura em expiação, isso não quer dizer que ele está pagando débitos. Ele pode estar acelerando o seu processo evolutivo, porque passou anos nas trevas, fazendo mal, matando, tirando a comida das criaturas, levando as pessoas à tortura, ao sofrimento. Então, ele pediu mais uma reencarnação, com pouco tempo, mas para ele acelerar o seu processo. Então, esse espírito, ele, além de ter reencarnado numa prova, né, vamos dizer que ele foi prova ali, porque ali ele mostrou para Deus que ele suportou os sofrimentos e que ele poderia novamente reencarnar numa outra situação junto das criaturas. Porque quando o espírito pratica muito mal, por exemplo, ninguém quer Hitler reencarnado aqui, quer?
Não. Então, Hitler vai ter que ir para outros planetas onde não seja prova expiações, lógico, primitivos. Para lá, eu sei que ele está retido, né? A gente sabe que tem alguns espíritos que são retidos no mundo espiritual. No caso ele, Mussolini, aí não vai nem citar os nomes para não atrair, né? Porque eles são espíritos que prejudicaram a humanidade, que levaram a dor, né? Hoje, quando a gente lê alguma coisa que Hitler fez, a gente pensa assim, meu Deus, no mesmo século, no mesmo milênio, né? Como é que uma pessoa faz isso com outra e leva aqueles soldados cristãos, é isso que dói no coração da gente, a fazer. Então, a gente analisa que esses espíritos, eles vão ter que reencarnar em situações de muitas dores, o que é natural. É porque Deus castiga? Não. Porque nós temos, como a nossa irmã estava falando aqui, bem interessante a palestra de Anete, que às vezes a gente não tem nada do passado. O que a gente está resgatando é já o erro daqui, que usou mal o livre-arbítrio. Então, pesquisando lá um livro, Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, tem uma partezinha, é porque ele está todo soltinho, o bichinho, que ela vai falar sobre esperança. E eu vou pegar o conceito, lógico que a gente não vai ler tudo, mas a gente sabe que a esperança é uma palavra que é pouco usada. A gente não usa muito esperança e, no entanto, todos nós vivemos a esperar dias melhores, não é? A esperar que a gente progrida. Agora, como ela disse, a gente não pode estacionar, parar, pensar que Deus é que vai fazer. Cada um de nós somos o arco do nosso progresso. Cada um de nós temos a obrigação de nos conhecermos. Eu achei muito interessante quando ela termina com aquela frase, né, de Sócrates. Eu só sei que eu nada sei. Quando eu sei que nada sei, eu também não me conheço. Nenhum de nós nos conhecemos. Nós não sabemos a que ponto a gente poderia chegar, porque a gente ainda não passou por nenhuma situação. E Joana vai dizer que a esperança é a irmã gêmea da fé. Porque quem tem fé, ela tem esperança. Porque a fé, ela não pode ser vendida no supermercado, a gente não pode, Senhor, faz com que a minha fé aumente. Não, a fé é de cada um. A fé é inata. Ela vai aumentando com o nosso discernimento entre o bem e o mal. É assim que ela vai. E ele vai dizer também, ela é catalogada pela igreja como 3 virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Lembra de Paulo? Quando ele vai falar em Coríntios, entre essas 3, a fé, a esperança e a caridade, a maior é a caridade. Porque se tu não tem esperança, se tu não tem fé, tu não faz caridade. Elas 3 são intrínsecas. Então, para que eu tenha, por exemplo, nosso irmão falou que falta 32 cestas. Ele está com a esperança que vai chegar. A esperança é que move. A esperança é que nos move. Porque sem esperança, a gente não dá um passo. Então, a gente tem que entender que essas 3 virtudes, elas estão dentro de nós. Agora, nós temos que saber usá-las. Por quê? Porque tem pessoas que tiram a esperança do outro. Tem pessoas que ela, de aumentar a esperança, ela tira. Um dia, conversando com uma pessoa, estava na época de vestibulares, Enem, essas coisas, e a menina estudou em escola pública. E ela estava se matando de estudar em cima dos livros para tentar passar. E estava conversando com uma determinada pessoa, e aí ela disse assim, eu fosse você nem estudava. Ela disse, por quê? Ela disse, está vendo que você não vai passar estudando em escola pública? Eu acho que meu sobrinho, que estuda em colégio particular, está fazendo cursinho, não vai. Foi um balde de água fria, porque aquela criatura tinha uma certa incidência sobre aquela outra. E ela veio assim, murchinha, falar comigo. Aí eu disse, eu não acredito que essa pessoa falou isso para você. Não na situação
espírita como ela é. Primeiro, você não pode pensar dessa forma. Porque tu não sabe a tua ficha. Tu não sabe a proposta que tu tem. Porque você pode estar aí fazendo, você tem tudo isso guardado dentro de você. Na hora você lembra. Aí eu fui tentar dar esperança que a outra tinha tirado. Eu disse, isso não tem nada a ver de estudar em escola pública ou particular. Isso não tem nada a ver, depende de você. Você é que é o arte do seu progresso. Você que vai fazer de você outra pessoa. Nunca deixe que ninguém tire a sua esperança. A pior coisa do mundo é você tirar a esperança do outro. É você deixar aquela pessoa, de você levantar, você derruba. É isso que Joana vai falar, eu estou falando com as minhas palavras, que a pessoa que é presunçosa, ela não tem esperança, porque ela acha que é melhor do que todo mundo. Porque era isso que essa pessoa achava. Que já que ela tinha tudo isso, mas que esperança? Isso é uma palavra vã. Ela não entende que a esperança é que nos move. Uma pessoa doente a acordar de manhã, quem é que move ela? A esperança. Que aquele dia vai ser melhor, que aquele dia vai ser com menos dores, que aquele dia vai acontecer alguma coisa. É isso que nos move. Imagina uma mãe que não tem comida para dar aos seus filhos. O que vai mover ela? A esperança que ela vai conseguir. Então, isso é esperança, é isso que Joana está falando aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para, com uma palavrinha, a gente não tirar a pessoa daquele foco que ela tem. E continuando, Joana vai dizer o seguinte, que a esperança constitui o plenilúnio. Eu gosto dessas palavras de Joana, que é bem difícil, né? Dos que sofrem a noite do abandono e da miséria. Ela aí já poetizou, né? Lindo. Porque a esperança, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, quando Kardec vai falar de a caridade material e caridade moral, que ele vai colocar umas mensagens de Cáritas, né? E aí você vê que Cáritas diz assim, que saiu pelas ruas de Paris e viu aquelas mães chorando porque não tinha nada para dar para seus filhos, e ela ia lá, juntinho delas, e sussurrava, esperança, minha irmã, fé, minha irmã, para que elas pudessem tomar ânimo e ir em busca, porque Jesus disse, batei e abre-se-vos-á. Jesus não disse assim, não, fica em casa esperando, não precisa nem bater, que eu vou chegar. Ele não disse isso. Pedi e obtereis. Para que eu possa obter, meu irmão, eu tenho que pedir. Então, são verbos imperativos e ele significa ação. Então, eu não vou ficar sentado em casa esperando que vai cair. Ah, eu estou com fome, sem comida, vai cair. Não, você tem que ir em busca. A esperança é isso, é que te move. Então, a esperança, a gente vai agora voltar um pouquinho. Lá na época de Jesus, vamos falar da esperança. Que esperança teve aquela mulher hemorroíça? Aquela mulher fazia 12 anos que ela estava com fluxo sanguíneo que não parava. Para a gente entender o sofrimento daquela mulher, ela era judia. E a mulher, quando tinha um fluxo, ela era considerada impura. Naqueles dias, ela não tinha contato com os filhos, marido, cozinha. Ela não podia chegar na cozinha, porque ela estava impura. E ela ia deixar todos os alimentos impuros. Então, se aquela mulher estava com fluxo há 12 anos, o sofrimento daquela mulher era enorme. Porque ela era, lembra, ela era deixada de lado, porque uma pessoa que era doente, que ninguém curava, ela devia estar marcada. Então, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, não a curaram. E ela soube que tinha um mestre que curava. E ela foi em busca desse mestre. Só que quando ela chegou, uma mulher, a mulher pode falar com o homem em público? Não, mulher judia não pode. A mulher judia não pode nem sair só. Ela tem que sair com o marido do lado, com o pai, com o irmão, e ela estava só, porque ela estava viajando. E ela ficou naquela multidão, e Jesus ali, ela pensando, como é que eu vou fazer? Como eu vou chegar até ele? E ela teve a ideia
Veja a esperança daquela mulher. Jesus era a última esperança dela. Vou tocar na fibra da roupa dele. Se eu tocar, veja que fé, gente. Veja que fé. A gente vem para o centro espírita tomar o passe. Será que vai dar certo esse passe? Será que essa água é fluidificada? A gente não tem fé. A gente vai fazer o evangelho no lar, bota uma aguinha e as pessoas ficam olhando. Será que vai ter espírito aqui? A gente não tem fé. E doutor Bezerra disse, se nós tivéssemos fé, a gente colocaria um copo na cabeceira, faríamos uma prece, a espiritualidade colocaria o remédio e faria curas em nós. Mas nós não temos fé. A gente fica batendo de centro em centro, porque quer a cura do corpo, esquecido de que a cura que a gente precisa é do espírito. Então aquela mulher, quando ela toca a roupa de Jesus, era muita gente em cima de Jesus. Mas naquela hora, Jesus sente que dele saiu virtude. E aí ele pergunta, quem me tocou? E Pedro, muito parecido com a gente, disse, mas agora como é que a gente vai saber quem lhe tocou com um monte de gente desse? Eu fico imaginando Pedro, parecido, né? Os galileus são muito parecidos conosco, nordestinos. Muito. Tudo deles era na goela da pessoa. Daqui a pouco eu conto a outra história de Pedro. E aí Jesus disse, não, mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando Kardec vai analisar essa cura, ele diz que é uma das curas mais fantásticas do Evangelho, porque Jesus não estava pensando em curar. Ela que mobilizou. Para a gente ver o espírito puro que é Jesus, bastava tocar nele. E aí, ela espremidinha disse, eu tenho que falar, né? Aí ela disse, fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. Ele olha para ela e diz, vai mulher, tu estás curada. E na hora que ela tocou Jesus, o fluxo parou. Essa mulher, ela passa a acompanhar Jesus, né? Ela é aquela mulher que pega aquele lenço, que quando bota no rosto, Verônica, né? Porque tem um diz que é Verônica, outro diz que é outro nome, que coloca no rosto que sai o rosto de Jesus, do pano. Que esse pano, né? Meu Deus, esse pano foi muito... Eu, há uns 10 anos atrás, ou 15, doutrinei uma pessoa que estava atrás dele. Eu disse, faz tanto tempo, será que ele existe? Para vocês verem como nós somos apegados às coisas, né? Apegado àquela... Então, essa mulher foi Jesus foi a esperança dela, modificou a vida dela. O que a gente tem que analisar é que Jesus, quem esteve próximo de Jesus, que alcançou o seu olhar, se modificou. Não teve um. Todos eles podem não ter seguido, podem ter continuado a vida, mas na esteira das reencarnações eles modificaram. Outra cura fantástica. Essa cura Jesus estava caminhando, não estava nem pensando em fazer cura, mas aí ele encontra o quê? O enterro. Era o filho da viúva. O filho da viúva, a mãe chorosa. Por quê? A mãe já era viúva. Então, na lei judaica, quando o marido morre, quem cuida da mãe é o filho. Sem filho, ela ia ficar na rua. Veja o amor que o mestre tinha. Um homem carinhoso, amoroso, fraterno. Ele viu a dor daquela mãe. E viu que aquele filho não estava morto, né? Ele estava só em catalepsia. Querendo fugir da prova. Porque é muito fácil fugir, né? Porque ele sabia que ia ter que cuidar daquela mãe até ela morrer. E aí é quando Jesus cura ele, que é o ressuscitamento, né? Traz ele de volta para a existência, para que ele cuide. Jesus foi a esperança da viúva de Naim. Jesus curou a filha de Jairo. Olha, se a gente for enumerar as curas que Jesus fez, são enormes. A gente vai analisar uma cura que Pedro fez depois que Jesus já tinha retornado. Pedro estava caminhando e tinha um aleijado, deficiente. E aí ele pediu dinheiro, né? Porque eles ficavam no templo pedindo dinheiro. E Pedro voltou para ele e disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus.
Olha, isso é uma coisa fantástica, porque Jesus tinha uma frase que a gente esquece, nós cristãos, que Jesus disse: podereis fazer o que eu fiz e muito mais. E o que é que está faltando para a gente curar, gente? Fé. Curar corpos ou curar espíritos? Espíritos. Jesus teve muita gente que ele não curou o corpo. Tem uma história linda de Miriam, que a Amélia Rodrigues conta, que essa moça, ela era ranzinza, chata, ela era tetraplégica, ela não andava, ela tinha que andar numa cama. Igual ao nosso querido gigante deitado. E levaram ela para Jesus curar. Jesus conversou com ela, mas ela voltou na cama. Só que ela voltou outra pessoa. Porque Jesus disse: tu tem um dom que Deus te deu, que é esse dom que tu vai iluminar as criaturas. Ela cantava. E ela passou a cantar e tocar, não é harpa, é outro instrumento, lá na casa do caminho, para os cristãos. Então, Jesus trouxe a esperança para aquele ser, porque a prova dela era aquela. Jesus só curou as pessoas que, dentro da lei de causa e efeito, reencarnaram para isso. Lembra quando ele disse: o cego, mas Senhor, o cego foi curado, foi culpa do pai, da mãe? Não. Ele veio para a glória de Deus, do meu Pai que está nos céus. O que Jesus quis dizer? Ele aceitou a reencarnação de cego para Jesus dar-lhe a visão em glória de Deus. Jesus quis dizer para nós que nós não devemos estar em busca da cura do corpo, porque a gente vai morrer de todo jeito. Vai morrer de todo jeito. Todo mundo que Dr. Fritz operou já desencarnou, outros está para desencarnar, curou naquele momento daquela doença, porque não era aquela doença que ia matá-lo. Mas vai ter que desencarnar. Todos nós que estamos aqui nessa sala, vamos desencarnar, mas não vamos morrer. Vamos ficar, somos eternos. Vivemos para a imortalidade. Nós não morremos. Então, é essa fagulha de luz que fica, que é essa que tem que ser cuidada. É essa que tem que ser trabalhada, a esperança, a fé, a caridade. Entendermos o que é caridade, que às vezes a gente dá uma roupa, um sapato, e acha que está fazendo caridade, mas trata o outro mal, tira a esperança do outro. Isso a gente está fazendo a beneficência, porque benfeitores no planeta tem muitos. E tem histórias fantásticas que irmão X conta, de grandes benfeitores, que chega lá procurando o céu e diz: não, meu irmão, ainda falta, volta de novo. Até um dia que aquele irmão reencarna, sem nada, sem dinheiro, e ele passa a se doar. E ele volta para lá sem nenhuma roupa bonita. E quando ele chega lá, aí diz: agora sim. Porque naquele momento ele tinha se doado. A gente, às vezes, está fazendo uma tarefa e acha que nós estamos fazendo caridade. Não, não. A gente apenas trocou a doença pela tarefa. A gente precisa se dedicar no trabalho da caridade, que é um trabalho bem maior. Agora vamos ver como Jesus tratou a esperança daquele soldado, que quando aquele soldado foi prender Jesus, Pedro pegou da espada e fez o quê? Arrancou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha, passou a saliva, colou e disse: Pedro, embainha tua espada, porque quem com ela fere, com a mesma será ferido. Nesse momento, Jesus fala para nós que ele é não violência. Jesus não é violento. Nunca foi violento. Ele nunca usou de violência para ninguém. E nem deixou que na sua presença fossem violentos. Quer ver uma coisa? Não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que vós medis, tu serás medidos. Jesus estava lá sentado na praça, de repente veio uma turba, homens, agarrando uma mulher pelo cabelo e joga ela. Aquela mulher esparrama no chão e fica lá. E eles chegam para Jesus e dizem assim: essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser lapidada até a morte. Ora, vamos voltar um pouquinho. A mulher, ela foi pega em adultério. Beleza,
Cadê o marido? Cadê o homem? Que ela estava adulterando. Cadê o marido que tem que dar a queixa? A lei judaica era dessa forma. Quando a mulher era pega em adultério, ele tinha que levar o homem que ela adulterou e ele tinha que ir para prestar queixa. Porque quando a mulher adulterava naquela época, além de ser apedrejada, ela perdia todos os direitos que ela tinha. Porque vocês sabem que a mulher tem que pagar um dote para casar. Então, tudo que o pai e a mãe deu para ele, isso ele não devolvia para a família. Porque ela foi pega em adultério. Mas só levaram a mulher. Só ela que foi jogada lá. E aí Jesus continua a escrever. E eles começam a ficar nervosos. Mestre, e aí? Foi pega em adultério, o que é que a gente vai fazer? O que é que você diz? Porque eles queriam que Jesus dissesse assim, apedreja. Mas Jesus simplesmente olhou para eles e disse assim, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Segundo os evangelistas, os mais velhos foram deixando a pedra e saindo. Porque irmão X diz que Jesus começou a escrever na areia. Ladrão, corrupto, adúltero, que era tudo errado. Porque a gente só condena o outro, porque a gente não está condenando o outro, a gente está condenando nós. A gente está condenando o erro que a gente faz. Porque todos eles eram adúlteros. Se aquelas mulheres do prostíbulo pudessem falar dos homens que iam lá, não ficava um honesto. Porque os sacerdotes eram os primeiros a irem lá usar aquelas mulheres. Na época de Jesus, né? Porque isso não é de agora, porque a gente pensa que é de agora, desde lá. Então essa mulher, Jesus olha para ela e diz, cadê, mulher, aqueles que te condenaram? Ela disse, já foram, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. E a mulher vai embora. Jesus continua. À noite ele estava na casa de Pedro, porque como Jesus disse, o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça, ele morava longe. Então ele sempre ficava na casa de Pedro, dormindo, comendo, dizia assim, é uma boca a mais, né? Como a gente diz, bota água no feijão que Jesus está chegando. E ele dormia na casa de Pedro. E aí ele estava lá, e de repente adentra aquela mulher, novamente ela adentra e cai aos prantos aos pés de Jesus. E diz assim, Senhor, o que será da minha vida? Voltei à casa do marido, não me aceitou. Voltei à casa dos meus pais, também não aceitaram. Até a casa das mulheres perdidas, elas não me querem, porque eu era casada. O que é que eu faço? Naquele momento, Jesus é a esperança novamente daquela mulher. Porque não só porque a tirou da morte física, mas agora ele ia tirá-la da morte espiritual. Porque sem Jesus, aquela mulher com certeza ia se matar, cometer alguma coisa. E Jesus vai falar do amor, vai falar da justiça. Aquela mulher sai revigorada, refaz a sua vida. E vamos encontrar essa mulher anos depois. Ela tem uma casa e nessa casa ela recebe todas aquelas pessoas que viajam. É uma prática judaica, né? O judaísmo ele tinha de receber os visitantes, os hóspedes, sempre tinha. Então ela sempre tinha sopa quente, uma cama, as pessoas que não tinham de dormir, as pessoas que estavam doentes, ela cuidava. Então ela era conhecida como a mulher, a casa, aquela senhora santa que faz o bem. Ninguém sabia quem era aquela mulher. Uma noite batem à sua porta. E ela recebia todos, foi abrir. Era um homem velho, quase morrendo. Ela socorre, leva até uma cama. Quem era aquele homem? O marido. E ela dá uma sopa quente, ele está muito doente. E ele começa a conversar com ela, não a reconhece. E ele começa a contar a sua história. Porque ela já tinha contado a história a Jesus. Porque ela já disse a Jesus, já tinha dito a Jesus por que tinha traído ele. Porque quando ele foi casar, era carinhoso, falava palavras bonitas. Mas depois, Senhor, parou de falar. Ia trazer um amigo, deixava comigo e saía. E o amigo começou o quê? A seduzi-la, foi toda armação.
E aí ele vai contar para ela tudo o que ele fez. Que ele tinha se arrependido, que depois ele descobriu que a mulher que ele amava era ela, mas que não a encontrou. E que ele se arrependia muito de ter feito tudo aquilo com ela. Tramado aquele adultério para que ela ficasse manchado o seu nome. Ela, em lágrimas, falou de Jesus para ele e não se identificou. Isso é um papel da cristã. Esse é um papel daquela que teve o contato com Jesus. Daquele que teve aquele momento, porque meus irmãos e minhas irmãs, todas aquelas pessoas, Malcolm, aquele que pregou o prego, lembra aquele que jogou a lança? Quem lembra o nome dele? Que é hoje o São Longuinho, né? Longinos. Um espírito que teve a sua última reencarnação aqui no Brasil, Dom Pedro II. Foi convidado por Jesus para vir na sua última reencarnação no planeta de prova e expiação. Já evoluiu. É por isso que num desdobramento de Eurípides, ele encontra Jesus chorando e ele vai perguntar se é por aqueles que o crucificaram. E ele vai dizer não. Porque todos aqueles que tiveram um contato com Jesus se modificaram, meus irmãos. Eles hoje são espíritos, não estão nem mais aqui na terra. Vocês pensam que Pilatos ainda está lá lavando as mãos? Não. Pilatos já resgatou o débito dele, já é um espírito em outras caminhadas. Nós é que não tivemos a esperança, a alegria de estar com o Mestre. Porque a gente era tão insensível que Jesus passou na terra e que a gente nem teve conhecimento ainda. Mas aqueles que cruzaram com Jesus, com certeza. Mas o cara que pegou a lança, furou Jesus, já está melhor do que eu. Tá vendo tu? Tá vendo você? Tá melhor do que tu. E a gente acha assim, quando eu assistia, que eu era católica, que eu assistia, que ele ia furar, né? A gente tinha ojeriza dele. E ele fez a maior caridade para Jesus. Veja, vamos explicar a prisão de Jesus, né? Jesus foi um preso político, porque Jesus foi dado como queria tomar o trono de César. E também de Herodes. Entendeu? Então, Herodes não queria se desfazer. Primeiro, Herodes sabia que pela dinastia de Jesus, ele vinha de Davi, o trono era dele. Mas Jesus, quando vai levado a Pilatos, que Pilatos pergunta para ele, tu és rei? Ele disse, tu dizes, sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Eu acho fantástico, porque Jesus é assim, sim, sim, não, não. A gente tem que aprender com ele, gente. O mais, segundo Emmanuel, é negócio do inferno, do demônio. Porque toda vez que a gente bota mais, vai falar mal do outro. Então, Jesus, ele tanto estava contra ele, César, porque Nero era louco, vocês sabem disso, né? Nero não queria que ninguém pudesse ser rei. Então, quando Pilatos pergunta se Jesus é rei, Jesus diz em alto e bom som, tu dizes, sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus anjos não permitiriam que tu fizesse isso comigo. Que quando ele tem essa conversa com Pilatos, eu acho que Pilatos dá uma pirada. Ele diz assim, meu Deus, esse homem não tem nada. Esse homem, como é que eu vou condenar esse homem? Covarde. Por isso que ele lava as mãos. É nós somos covardes. A gente lava as mãos, né? E ele lava, porque ele manda Jesus de volta para os sacerdotes. Aí os sacerdotes ficam loucos. Porque, primeiro, Jesus era judeu, gente. Jesus teria que ser morto apedrejado. Lembra de Estevão? Estevão foi morto apedrejado. Porque os sacerdotes não permitiram que os soldados fossem lá. Não, era coisa deles. Coisa deles, porque Estevão era judeu. Então, se Jesus era judeu, por que eles devolveram Jesus para César? Porque eles queriam
a pior morte para Jesus, que era a morte da cruz. Era a morte dos ladrões, bandidos, pessoas piores. Primeiro porque naquele dia tinham dois, porque o nome de Jesus era bem popular, viu, Jesus? Por isso que é Jesus o Cristo. Barrabás também era Jesus. Barrabás, ele era um revolucionário. Barrabás estava lutando para não pagar o bendito do imposto. Todo mundo gosta, né, de pagar o imposto? Adora. Pois é, ninguém gostava naquela época. E existia um partido, existia uma revolução que Barrabás fazia, só que ele fazia com armas, que os apóstolos também achavam que Jesus ia tomar o poder, só que não entenderam que Jesus era da paz, né? Então, quando ele devolve Jesus para Pilatos, então Pilatos fica numa... Porque isso é de manhã, né? Mais tarde. E lembre-se, lembra de Cláudia, a esposa de Pilatos, tinha se tornado cristã, e vai pedir para ele, diz, esse homem não fez nada, esse homem só faz o bem. E ele fica, como é que eu faço? Porque ele tinha que agradar a mulher, porque o homem que não agrada a mulher já sabe como é que fica, né? Porque quem manda em casa é a mulher. Na rua, quem manda é o marido, mas em casa, duvida. A última palavra sempre é, sim, senhora. Então, beleza. Então, logicamente, quem mandava era Cláudia. E ele ficou nervoso. Então, ele disse, ele teve a ideia. Vamos dar para o povo. Só que os sacerdotes, muito ardilosos, já tinham dado o pão e o vinho. Como sempre, nós optamos pelas coisas mais fáceis. E aí, quando ele pergunta, posso dar a liberdade a um desses presos, Jesus ou Barrabás? Em peso, Barrabás. E, gente, aí o pessoal diz, era estrangeiro? Nada, tinha muita gente ali que foi curado por Jesus. Mas o dinheiro fala sempre mais alto. E Jesus foi crucificado. E aí ele vai apanhar, Pedro o nega. E aquele olhar de esperança que Jesus dá para Pedro é o que faz com que Pedro se ergue. Porque Judas cai, lembra? Judas se suicida. Judas não resiste à dor de ver Jesus ser morto. Porque ele foi traído também, ele foi enganado. Então Jesus, na hora que ele está lá com os dois ladrões, com os dois bandidos, o outro começa a zombar dele. Barrabás, tu não é filho de Deus? Desce daí que a gente quer descer também, livra-nos. Aí o outro diz assim, cala-te, tu não estás vendo que esse homem é um justo? E aí ele vai virar para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus vai dizer, ainda hoje tu estarás comigo. Não é que aquele ladrão vai direto para o céu, não. É que o pessoal pensa logo assim, é por isso que bota a Bíblia debaixo do braço e já estou salvo. Não. Não entenderam o que Jesus quis dizer. Porque os dois, tudo ia ser morto ali. Porque eles iam quebrar as pernas, né? Então, quando os sacerdotes viram que estava chegando a hora, porque determinada hora do suplício, e a pessoa estivesse viva, ela era libertada. Então, foi lá onde disse, ele está vivo ainda. Disse, então, mande quebrar-lhe as pernas. Todos os ossos, né? Porque quebrando a perna, ele despencava. Então, quando veio a ordem para Longinos quebrar as pernas de Jesus, se quebrar as pernas, o que é que ia acontecer? Nas Escrituras, ia dizer que Jesus sofreu todo o suplício, apanhou da quinta para a sexta, na sexta andou com aquela cruz, mas ele não teve um osso quebrado. Então, quando vem a ordem para que Longinos quebre as pernas de Jesus, ele olha para Jesus e o olhar de Jesus cruza com o dele. E ele pega a lança e enfia. Quando ele enfia a lança, não é para fazer maldade, não. É para ver se Jesus estava morto. Quando ele enfia, Jesus... Aí ele diz, não precisa quebrar-lhe as pernas, ele morre, ele está morto. Então, aquele olhar de Jesus para ele, é aquele olhar que modifica a vida desse espírito. Modificou a vida daquele homem que pregou. Tem um livro, Homens Notáveis do Evangelho, que é fantástico.
e conta a história desse rapaz que ele prega, que ele fica meio pirado, louco, porque ele não esquece do olhar de Jesus. Porque você está pregando uma pessoa, você espera o quê? Ele recebeu amor. E Jesus disse, faz o teu trabalho. Então Jesus, em nenhum momento, ele foi violento. Eu não sei porque os cristãos fizeram tanta violência. Eu não sei porque os cristãos fizeram aquelas guerras. A Inquisição foi a coisa pior do mundo. Porque Jesus, se você pegar o evangelho dele, os evangelistas só falam de amor, de paz. Jesus atraía as crianças. E criança é sincera. Se a criança não gostar de você, ela abre no berreiro. Porque criança, ela não se deixa levar por nada. Jesus atraía todos. Lógico, imagina. Eu fui ver Chico. Todo mundo chorava no ambiente. Eu digo assim, imagina tu no mesmo ambiente que Jesus. Poxa, imagina o raio de amor que ele invadiu para aquelas criaturas. Então Jesus, ele trouxe esperança. Ele trouxe amor. Ele depositou a fé em cada criatura. Você vê, ele não condenou Pedro. Ele só disse a Pedro que ele ia trair ele 3 vezes. A negar. Que Pedro disse que não negaria nunca, porque Pedro era muito bocudo. Mas na hora que for para morrer, a gente corre. É só dizer assim, ó, vamos fechar as casas espíritas. Eu não sou espírita não, quem disse? Tu me visse lá, Deus, eu sou católica. Ah, mas vai fechar também as igrejas católicas, então eu sou ateia. Nós não vamos ter coragem. A gente fala muito de Pedro, mas quiséramos nós negar o Cristo e fazer o que Pedro fez depois. Fazer a renúncia de cuidar dos filhos do Calvário, de trazer os loucos, obsediados, os leprosos, as viúvas, os órfãos, para dar de comer, porque o negócio era sério. Joana de Ângeles, que na época era Joana de Cusa, ela ajudava muito a Casa do Caminho. Era uma daquelas mulheres de Israel que Jesus se referia. Você vê, o amor de Jesus é tão grande que para que os apóstolos continuassem a tarefa, ele teve que passar 40 dias com eles, teve que voltar, ficar se materializando, teve que mostrar as dores, os sinais. Porque Tomé não acreditou, não. É nada. Ou uma casa toda fechada, o homem aparece, o homem diz que não é. Mas olha, como nós somos, né? É igual os médios. Recebem uma mensagem assim, não fui eu, não. Essa mensagem não é minha. Não fui eu que recebi. É a mesma coisa. Nós somos descrentes de nós. Nós não acreditamos na nossa potencialidade. E no livro dos médios, Kardec vai dizer que se os médiuns tivessem a responsabilidade, o compromisso de levar a tarefa, eles fariam coisas que ninguém acreditaria. Nós tivemos no século passado uma médium, daqui a pouco eu lembro o nome dela, de Belém do Pará, de materialização. Ana, alguma coisa. Ela sentava na cadeira de balanço. Ela materializava daqui para baixo. Desaparecia. E depois voltava. Meio do efeito físico. A fé. A certeza de que a espiritualidade está ali. Mas basta o Espírito dizer que vai pegar a gente do lado de fora, que a gente já começa a tremer. Já precisa ir com 10 pessoas para casa, porque a gente está com medo do Espírito. A gente não sabe dizer para ele, e tu pode mais do que Deus? E tu pode mais do que o dono do universo? Que nós somos filhos de Deus, a gente não é fraca não. Nós é que gostamos de ser fraco. Nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus. Eu vi no para-choque de caminhão, eu disse, mas esses caminhoneiros é inteligente. Não sou fraco não, sou filho de Deus, irmão de Jesus, me respeite. Eita, que caba bater a autoestima lá em cima. É isso que a gente tem que ter. Nós temos que ficar lá em cima, não de orgulho, não. Mas de entender que nós somos divinos. Que Deus espera muito de nós. Que Ele quer de cada um de nós o amor.
Então, naquela cruz, entre dois bandidos, Jesus não era bandido. Você vê, eles queriam quebrar as pernas, cortar Jesus e jogar, para que as pessoas vissem que esse é o mestre de vocês. Por isso que Jesus tem muitas teses, né? Uns dizem que o Essênio pegou o corpo, outros dizem que Jesus desmaterializou o corpo, que Jesus podia tomar o corpo dele como quisesse. Espírito puro, beleza? A gente aqui não pode, mas ele pode. Pode tudo. Eu fico assim analisando, que eu gosto muito de viajar na maionese, né? Eu digo assim, meu Deus, já imaginou Jesus ali na frente de Pilatos? Ele dizendo assim, Jesus ou Pilatos? Jesus dizia assim, tá bom, agora tu vai prender outro, que agorinha eu vou pro meu pai. Puf! Seria o agênero, aí ninguém ia acreditar mais nele, né? Porque a gente só acredita porque não, ele carregou a cruz, foi crucificado, morreu para me salvar. Um dia uma menina veio lá em casa pregar o evangelho e disse assim, você tem que aceitar Jesus. Eu disse, mas eu já aceitei. Ela disse, não, você tem que aceitar porque ele morreu para nos salvar. Eu disse, então eu não preciso aceitar mais nada, eu vou rasgar esse livro todinho que eu tenho aí. Ela disse, por quê? Eu disse, poxa, ele morreu há 2000 anos, eu nasci em 1958, então eu já estou salva, beleza? Eu não sou burra. Por que as pessoas não pensam assim? Por que as pessoas não dizem ao pastor, ao padre, quem quer que seja? Porque eu discutia com o padre. Se ele já me salvou, então o que é que eu estou fazendo aqui? Você tem que ser autocrítica, cética como Kardec. O padre dizia que ia para o céu. Eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou para o céu? Um espírito desse, eu conversando com Deus. Eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Para o inferno eu não gosto. Aí eu ficava numa dualidade. Não gostava do purgatório, não gostava do inferno, mas também do céu era meio parado. Era muito chato. Entendeu? Então a gente tem que pensar, gente, a problemática, que Jesus disse uma frase que a gente esquece. Só cai em armadilha de lobos. Porque eu vou para uma igreja para querer ficar rica, é? Como se eu não nasci rica? No planeta só é rico quem nasce rico. É em qualquer lugar, não é só no Brasil, não. Assim não tinha pobre em Paris, em França, não tinha na Inglaterra, nos Estados Unidos, dos pobres lá é pior daqui, que não tem chapa, é tudo banguelo, que o dinheiro lá é muito caro para fazer um dente. A amiga da minha filha está lá. E ela disse, Amanda, estou arrependida. Por quê? Estou com o dente doendo, tive que ir para o dentista. Gastei, no dinheiro daqui, uma obturação que a gente gasta aqui naquelas clínicas populares, 70 conto, porque é só para obturar, né? Agora, quando a gente quer uma coisa boa, 300, lógico. R$1.000. R$1.000 ela gastou. Ela estava chorando. Eu digo, ai, mas aí não é bom? Aí eu descobri porque é que os bichinhos não têm dente. Porque é caro uma prótese lá. Tem pobre em tudo que é lugar, gente. Agora nós podemos ser ricos de esperança, de felicidade, de aceitar a condição de nós reencarnarmos. Porque se a felicidade tivesse só no dinheiro, a gente estava ruim, não era não? Meu Deus, era tão pouca gente infeliz, né? Aquela última moça, coitadinha, que foi fazer o chá de... Né, despedida de solteiro, que agora é outros nomes, né? Eu sou daquela época lá atrás um pouquinho. Despedida de solteiro. A mulher tinha muito dinheiro, foi fazer em Dubai. Coitadinha, quando veio com o avião, caiu. Aí eu digo assim, meu Deus, se a felicidade for só do rico, bichinha, ela usufruiu pouco. Felicidade cada um de nós podemos ter quando a gente tem a consciência tranquila, quando a gente não deseja mal ao próximo, quando a gente entende e respeita o outro, aceita o outro. Um espírita, meus irmãos, com preconceito, pelo amor de Deus, não aceitar a cor da pele, a condição social, a condição sexual, meu Deus, nós somos reencarnacionistas. Onde é que esses espíritos vão resgatar os débitos? E além do mais, cuidado, Tereza, tem muitos espíritos na condição de homossexuais que têm mais luz que a gente. Só para a gente encerrar, vou contar uma história. Padre Fábio de Mello, o padre dos artistas, que só vive nas festas, estava numa festa no Morro da Mangueira, comemorando o aniversário de Alcione. E nessa festa tinha um travesti, né, como o pessoal fala.
E aí ele disse que o travesti não tirava o olho dele. Ele é um homem público, né? Porque se tu vai para a televisão, se tu canta, se tu lança CD, tu é público. E ele ficou pensando com ele mesmo, se esse homem vier pedir para tirar foto. E o pobre do travesti ficou a noite toda, olhava para ele. Aí chegou no final da festa, eu acho que quando tinha menos gente, ele chegou e disse assim, eu posso tirar uma foto com o senhor? Aí ele disse, pode. Aí ele chegou, ficou junto e tiraram a foto. E ele ficou encasquetado, como é que aquele homem estava naquela festa. Aí depois, para a pessoa que convidou, ele perguntou, ela disse, padre, o senhor não conhece fulano? Eu esqueci o nome do bichinho, porque se eu fosse no Rio, ia lá na casa dele. O senhor não conhece ele? Ah, o senhor tem que conhecer. É o homem mais caridoso que eu conheço, ou o travesti, o que vocês quiserem. Esse homem, ninguém bate na casa dele. Olha o homem da esperança, gente. Que ele não dê um prato de comida, que ele não dê uma roupa, que ele não dê uma dormida, um dinheiro para a criatura. Eu acho que o padre Fábio de Mello ficou morrendo de vergonha. Porque eu nunca vi ele fazer isso. Entenderam, gente? Não podemos julgar. Olha o início. Não julgueis. Aquela criatura está na condição sexual que todo mundo malha. Mas Jesus quer dele, Deus, o bem que ele fizer. Conheço pessoas homossexuais que eu tiro o meu chapéu. Dignas, caridosas, amorosas. Conheço outros héteros que eu quero distância. Não é a condição do sexo que diz a criatura, mas é o seu coração. É o seu espírito que Deus quer de nós. Então vamos trabalhar preconceito de cor, de raça. Imagine se os espíritas começaram a ter preconceito. Eu nunca mais vou para as casas espíritas. Negra? Não pode. Condição social, pobre. E mulher. Então a gente tem que compreender que todos nós somos filhos de Deus. Uns vêm branco, outros negros, outros amarelo, outros vermelhos, cada um na sua condição. Mas o que interessa para Deus é o que nós fizermos de melhor para o nosso próximo. É aquela palavra que nós vamos dar, é o consolo que nós vamos levar. Então o espírita não pode, não é porque não pode, não deve. Não porque nós somos melhores do que os outros, não. Pelo conhecimento que nós já temos da reencarnação. Porque se a gente fosse analisar os nossos erros do passado, a gente nem estava aqui falando. Deus é misericordioso, bom e justo e permite que nós estejamos reencarnados nesse momento histórico do planeta. Porque nós estamos numa transição. Então eu desejo para todos nós muita esperança, fé, caridade e amor, porque é isso que Jesus espera de nós, para que possamos trabalhar dentro de nós as picuinhas que ainda temos, para que a gente possa ver no outro um irmão nosso, porque quando Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não abriu aspa, nem parênteses, para dizer, ama só tua família, ama esse ou ama aquele. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Paz e alegria, que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade e a paciência de vocês. Uma outra oportunidade, se encarnada eu estiver, convidada foi, eu apareço. Paz e alegria.